Olá, pessoal, aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana. A Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. O placar foi 493 votos a favor e nenhum contra. O texto segue para o Senado. A medida é uma das promessas eleitorais de Lula. Caso receba aval do Congresso, será usada pelo petista como uma das bandeiras de sua campanha à reeleição em 2026. Mesmo que o governo esteja aumentando a carga tributária, subindo alíquotas e criando novos impostos. A oposição propôs subir o limite de isenção do IR para R$ 10.000, como forma também de atrapalhar a estratégia eleitoral do PT, mas a ideia não foi à frente. Alguns tributaristas defendiam a simples atualização da tabela do imposto de renda. E há alertas de que as mudanças na tributação de lucros e dividendos acima de 50 mil por mês, que criam retenção de 10% na fonte, podem atrapalhar empresas de prestação de serviços profissionais que atuam como pessoa jurídica. A classe média e média alta seriam prejudicadas. Lula quer arrecadar 3 bilhões e 400 milhões de reais em 2026 com um novo imposto sobre multinacionais que atuam no Brasil. A regra estabelece uma alíquota mínima de 15% sobre o lucro dessas empresas. Trump já anunciou que pode haver punições a países que taxarem empresas americanas, mas Lula diz que quer cobrar mais imposto dos mais ricos para promover justiça social. Claro que isso vai gerar aumento da inflação e pode espantar empresas multinacionais do Brasil, levando a uma redução do PIB. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de uma investigação de ameaças contra Flávio Dino. O pedido inicial foi feito por Dino à Polícia Federal. O ministro relatou ter passado a receber ameaças à sua vida depois do voto dado pela condenação dos réus do núcleo central da trama golpista. Os comentários fariam referência aos protestos no Nepal que derrubaram o governo do país. A PF acionou Moraes na última terça-feira e o ministro deu a decisão no dia seguinte. O relator relacionou a apuração ao ilegal e interminável inquérito das milícias digitais. Na decisão, Moraes também determina a investigação de ameaças contra o delegado da Polícia Federal que conduziu as investigações do caso da tentativa de golpe no Brasil, Fábio Chor. O relator deu 40 horas para as empresas Meta, TikTok, X e YouTube fornecerem os dados cadastrais dos perfis citados. O ofício inclui capturas de tela de diversos comentários feitos em perfis nas redes sociais e mais de 50 publicações. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro, foi levado a uma delegacia na Itália na quarta-feira. Ele disse que, ao chegar à delegacia, foi identificado e teve de entregar seus passaportes, tanto o brasileiro quanto o italiano. Talhaferro foi, então, informado sobre a existência de um processo de extradição dele para o Brasil. Alexandre de Moraes esperava que a polícia italiana prendesse Talhaferro, o que seria um absurdo. O pedido de extradição de Talhaferro se relaciona com violação de sigilo funcional, porque ele teria divulgado informações do gabinete de Moraes. O artigo 325 do Código Penal pune quem revela segredo em razão da função que exerce. Isso deixa claro que o ministro reconhece que os conteúdos apresentados pelo ex-assessor são verdadeiros. Do contrário, o estaria processando por calúnia, injúria e difamação. O que se espera é que as denúncias sejam investigadas e que o denunciante não seja perseguido, muito menos pelo próprio denunciado. Alexandre de Moraes decidiu dar seguimento ao processo criminal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo sem notificação pessoal.
O deputado está nos Estados Unidos e, segundo Moraes, tem criado dificuldades para ser notificado pela Justiça brasileira sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com ele, não restam dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado. A notificação de Eduardo será feita por edital, com a comunicação oficial da denúncia publicada em veículo de comunicação público. O deputado federal terá, então, 15 dias para apresentar sua defesa prévia. A decisão de Moraes é ilegal. Citações e intimações em país estrangeiro devem ser realizadas por meio de carta rogatória. Somente se o país estrangeiro negar seguimento à carta ou se o réu não tiver endereço conhecido, admite-se a citação por edital. Não é o caso. E ninguém pode esquecer que o Tribunal da Flórida, em que a Rumble e o grupo de mídia do Trump processam Alexandre de Moraes por censura, tenta, desde fevereiro, notificar o ministro do STF. A última notificação foi enviada ao Superior Tribunal de Justiça, que, pelo jeito, não sabe onde Moraes trabalha e onde ele mora. Moraes autorizou que o ex-deputado Daniel Silveira cumpra o restante da pena que foi ilegalmente condenado em regime aberto. Silveira já está em casa, mas com tornozeleira eletrônica, proibido de usar redes sociais e de sair de casa em período noturno e nos fins de semana e feriados. O advogado André Marcília publicou o seguinte: o regime aberto pressupõe confiança e liberdade de convívio social. Proibir redes sociais desnatura o Instituto. O ex-deputado continuará preso, solto. Moraes tinha Silveira como preso de estimação, agora terá Silveira como solto de estimação. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, aquelas proferidas por um único magistrado. Como tramita em caráter conclusivo, o texto segue para análise do Senado, se não houver recurso que obrigue o plenário da Câmara a fazer nova votação. Segundo a proposta, o ministro que proferir decisão monocrática deve submetê-la à análise do plenário da Corte na sessão seguinte, sob risco de nulidade do parecer. O projeto também determina que somente os partidos que cumprirem a chamada cláusula de barreira podem apresentar ao Supremo pedidos de verificação se determinada lei está em conformidade com a Constituição Federal. O relator do PL da anistia, deputado Paulinho da Força, disse que o texto do projeto deve ter 4 páginas, que será um relatório curto e grosso. Durante a semana, ele se reuniu com Flávio Bolsonaro. O senador afirmou que só um projeto de anistia ampla, geral e irrestrita pode pacificar o país. Paulinho está fazendo um teatrinho, fica para cima e para baixo, ouvindo os partidos, parentes dos injustiçados do 8 de janeiro, lideranças políticas que ele acha importantes, mas sua ideia nunca foi promover a anistia. Agora ele quer conversar até com José Dirceu. A Comissão Mista de Orçamento aprovou uma instrução normativa que aumenta o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundão Eleitoral, para 4 bilhões e 900 milhões de reais em 2026, mesmo valor de 2022 e 2024. O texto foi aprovado em votação simbólica quando não há registro nominal de votos. Por se tratar de uma instrução normativa, o colegiado não precisa do aval do plenário. A proposta orçamentária enviada pelo governo previa 1 bilhão para o fundo. Com isso, na prática, o aumento aprovado pela comissão foi de 3 bilhões e 900 milhões. E as legendas ainda contam com o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o Fundo Partidário, que distribui cerca de 1 bilhão por ano.
Na quinta-feira, a Marinha israelense interceptou várias embarcações da flotilha que tentava romper o bloqueio da faixa de Gaza e fornecer ajuda humanitária ao enclave, 26 gramas de alimentos por morador da região. Os passageiros estão sendo deportados. Em postagem nas redes sociais, o Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que as ações ocorreram em segurança e que Greta e os seus amigos estão bem. Havia cerca de 15 brasileiros na flotilha, entre eles a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, do PT, que foi autorizada pela Câmara a participar da missão extraordinária. Também na quinta, um homem atropelou e esfaqueou pedestres em frente a uma sinagoga no norte de Manchester, na Inglaterra. 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. O terrorista Jihad al-Shami, britânico de origem síria, que tinha 35 anos, foi morto pela polícia. 3 comparsas dele foram presos. O ataque aconteceu no feriado judaico de Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo, quando um grande número de judeus vai às sinagogas. Era isso. Bom fim de semana a todos.